Daqui a 2 semanas, a cadeira da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal ficará vaga. Quem irá ocupá-la, no entanto, ainda é um mistério. 3 nomes estão entre os mais cotados para a vaga: o ministro da Justiça, Flávio Dino, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Mas organizações da sociedade civil tentam influenciar nessa escolha e pedem a indicação de uma mulher negra para o cargo. A campanha se... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de maio de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Revista Marie Claire, da Globo, das organizações Globo. Lula perdeu oportunidade histórica de nomear mulher negra. Movimentos sociais reagem à indicação de Flávio Dino ao STF. Organizações que fizeram campanha para que Lula indicasse a primeira-ministra negra do STF, em mais de 130 anos de existência, criticam a decisão. Flávio Dino é um jurista brilhante. Todavia, várias juristas negras também o são e mereciam ocupar aquele espaço de poder, disse a revista Marie Claire, preocupada com a diversidade no Supremo. Como a Globo? Será? Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhá-lo para que mais pessoas saibam do que você vai saber agora. Senhoras e senhores, Lula é o presidente que indicou o primeiro negro da história moderna para o STF. Em 2003, primeiro ano do seu novo governo, do seu primeiro governo, Lula indicou Joaquim Barbosa Gomes para ministro do Supremo. E isso não acontecia desde o início do século XX, quase 100 anos antes. Em decisão inédita na história do país, Lula decidiu por Joaquim Barbosa. Numa decisão de caráter simbólico e inédita na história do país, Lula indicou um negro para o Supremo Tribunal Federal no primeiro ano de seu primeiro mandato. Das 3 indicações que fará o STF, o Lula decidiu indicar Joaquim Benedito Barbosa Gomes, 48 anos, então 48 anos, procurador da República no Rio de Janeiro. Outros 2 ministros vão ser indicados até o dia 6, na verdade até o dia 6 de maio. O Lula teve essa boa sorte de ter 3 ministros do Supremo para indicar logo no início do seu primeiro mandato. Bom, isso na verdade é algo que parece que não adiantou muito, foi desconsiderado até pelos aliados em relação ao ministro Flávio Dino, a segunda indicação do ano passado para o STF do presidente Lula em seu terceiro mandato, o 5º mandato do PT na presidência da República. E note-se que a escolha de Flávio Dino para o STF abriu uma crise no PT. A cúpula do PT não escondeu a contrariedade com a decisão do Lula. Foi feita até pesquisa para mostrar que havia descontentamento com as indicações de Flávio Dino e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Uma pesquisa Genial Quest divulgada este ano mostrou que escolhas de Lula para o STF e a PGR não agradaram a parcelas importantes da sociedade. A indicação de Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber foi reprovada por 38% dos entrevistados. Os que aprovam o nome de Dino somam 23%, já 40% preferiram não responder. Já escolher Paulo Gonet é rejeitada por 31% dos entrevistados contra 19% que aprovavam o nome. A pesquisa Quest ouviu os brasileiros em dezembro, na verdade, e o resultado saiu pouco depois. O fato é que tanto o PT quanto parte séria da imprensa
não entendeu a razão de Dino ter sido escolhido e depois de o Lula escolher o Zanin e ignorar os insistentes pedidos tanto na escolha do Zanin, o advogado de Lula, como do Flávio Dino, ministro da Justiça de Lula, ex-governador de Alagoas, para o STF. Tudo começa a ficar mais claro ao longo do governo Lula e nos últimos tempos, quando o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, começou a fazer ameaças ao Lula por conta de verbas, por conta de várias razões, e inclusive surgiu no PT o temor de que o Lira fizesse com Lula o que o Eduardo Cunha fez com Dilma, até porque o Lira é pupilo de Cunha. E, na verdade, aqui você vê, o PT teme que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, paute pedido de impeachment de Lula. Tem um monte de pedido de impeachment contra ele, todos dos bolsonaristas, e o receio é tema de conversas reservadas de petistas que atuam na articulação política do Congresso. Aí eles entenderam por que é que o Lula nomeou o Flávio Dino e o Zanin e se aproximou do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, Toffoli. Então são 5 ministros que estão muito próximos do Lula, e você tem aí no meio do caminho também a Rosa Weber, que votou contra o Sérgio Moro. Ela mudou a sua linha de atuação e tem sido de uma postura irrepreensível desde então, o que daria a possibilidade de o Lula ter 6 votos. O Fachin também, um lavajatista ferrenho, ficou de fora do mimimi a favor da Lava Jato, que contaminou inclusive o Barroso. O Fux ficou na moita, mas a gente sabe que o Fux é lavajatista e é de direita. Então você tem no STF, que não são confiáveis, o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça, o Fux e o Barroso. Mas você tem, em compensação, outros ministros aí, que, como o Carmen Lúcia, como o Flávio Dino, como todos esses que podem ser uma base de sustentação para o Lula. E por conta disso, o Lula colocou agora em prática o plano B dele para contornar a sabotagem do Congresso ao seu governo, do Congresso bolsonarista, em grande maioria de direita. Com base frágil, o governo Lula amplia recursos ao STF e reforça judiciarismo de coalizão. Tendência criada em 2020 coloca o Supremo como uma corte mais decisiva. O Supremo Tribunal Federal, por que 2020? Foi no ano da pandemia. O Supremo Tribunal Federal foi o que impediu Bolsonaro de matar mais gente durante a pandemia, impedindo que ele tomasse decisões que foram delegadas aos governadores. Decisões, por exemplo, sobre isolamento social, uso de máscaras. Se o Bolsonaro tivesse mantido o poder de decidir sobre isso, nós teríamos tido 1,5 milhão de mortes na pandemia em vez de 700 mil. Seja como for, no período de Bolsonaro cresceu o número de ações impetradas no tribunal pela AGU e a tendência ganhou força com Lula, quase sempre para reverter medidas da gestão anterior centradas em armar a população. Em outra frente mais política, a reação aos anseios golpistas aproximou o STF da gestão Lula, o que interessa ao Palácio Planalto na ausência de uma base sólida no Congresso. Um levantamento do projeto Supremo em Pauta, coordenado na FGV Direito de São Paulo pelas pesquisadoras Heloísa Machado e Luísa Ferraro, mostra que a judicialização por parte de governos era tímida nas gestões Dilma e Temer. Sob Bolsonaro intensificou-se, mas Bolsonaro perdeu todas. E aí você vê, com Dilma, com Temer, havia pouco recurso, Bolsonaro recorreu muito, e o Lula está usando muito
o STF e vai usar mais ainda. Aí você vai me dizer, mas Eduardo, se o Lula atendesse os pedidos e colocasse duas mulheres negras no STF, uma na vaga de Zanin, outra na vaga de Flávio Dino, não daria na mesma? Ele não podia escolher pessoas que fossem atuar como ele queria? O que acontece no Brasil é o seguinte, minha amiga, meu amigo, as chances de pessoas que são prejudicadas, injustiçadas na sociedade, como a população negra, você pega o judiciário brasileiro, quase não tem negros e muito menos mulheres negras, são raros os casos. Existem algumas juristas promissoras, mas que não têm a mesma experiência desses ministros do Supremo, que são pessoas que estão há décadas aí. Existem jovens, o que se viu foram jovens mulheres, mulheres já no início da meia-idade, com bom conhecimento jurídico, mas que ainda não atingiram o patamar de homens que já estão há décadas, que já são pessoas quase idosas, né? Você vê que todos os ministros do Supremo, com exceção do André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, e o Zanin, são pessoas idosas. O Zanin também não é muito novo, não é? Mas ali você tem o quê? Você tem o Zanin e o André Mendonça, que são pessoas-chave ali. São pessoas da confiança do Bolsonaro, o André Mendonça, e da confiança do Lula. Não adianta a gente ser hipócrita, não é? E o Flávio Dino também, de muita confiança do Lula, mas com uma experiência que havia dificuldade em encontrar alguém como ele. Porque o Flávio Dino foi deputado, foi senador, foi juiz de direito, foi procurador do Ministério Público, foi governador e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa experiência e essa relação do presidente Lula com o STF, que se fortaleceu com a escolha de Dino e Zanin, que foram inclusive até recomendados por Alexandre de Moraes, por Gilmar Mendes, torna o STF um escudo do Lula contra uma tentativa de golpe à la Dilma Rousseff, e também para quando não tiver mais jeito de negociar com o Congresso, o Lula vai fazer o que fez agora, por exemplo, na questão da desoneração, ou seja, empresário que não quer pagar imposto. O Lula contornou isso no STF, porque isso era uma sabotagem do caixa do governo. E essa é a razão pela qual, então, o Lula, provavelmente conduído, porque ele tem um histórico de indicar pessoas negras para os cargos importantes da República, né? Já indicou para o STF, já indicou para vários cargos importantíssimos, e o próprio Flávio Dino é um homem negro, né? O Flávio Dino é afrodescendente, isso está no rosto dele, ele não é de pele tão escura quanto alguns reclamam, mas é claro que é um afrodescendente, está no rosto dele, está nas palavras dele, que passou a se declarar afrodescendente, não é? Passou a se declarar pardo, pela única e simples razão de que ele está assumindo quem ele é. E nesse mundo de hoje, as pessoas estão começando a ter orgulho das suas raízes, e é assim que tem que ser. Haverá tempo, se a República prosseguir nessa linha, haverá tempo de aumentar, sob a batuta de Lula, a inclusão no Poder Judiciário, hoje dominado exclusivamente por brancos, o que exclui do Poder Judiciário brasileiro a esmagadora maioria da sociedade brasileira. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.